Estamos aqui com mais um dia de aula e na aula de hoje iremos trabalhar os componentes curriculares de ciências, geografia e história. Então, desde já, organize o material, coloque à disposição para que não percam tempo e encontre um local adequado para os seus estudos. Eu, a professora Marlene Feitosa, irei orientar as atividades da aula de hoje. Então, vamos lá. Aula do dia 24/2/2021. Na aula de hoje, iremos estudar sobre. Em ciência, nós vamos falar sobre os animais. Em geografia, nós vamos falar sobre a paisagem, ou seja, a paisagem e seus elementos. Em história, vamos falar sobre o espaço de todos nós. E vamos iniciar por ciências. Vamos falar sobre os animais. Então, organize aí seu livro de ciências ou depois vocês podem pegá-lo para consultar. Mas antes, nós vamos assistir a videoaula. Na unidade 1, nós vamos falar sobre o tema animais. Observe aí na abertura da página do livro de vocês essa imagem. Essa imagem está mostrando aí alguns tipos de animais. Nós temos uma capivara, urapuru, nós temos uma libélula, uma tartaruga, um piracuru e o camarão. São animais, né? Então, observe bem direitinho esses animais. No livro de vocês tem esse quadrinho com umas observações. Os animais da imagem, eles vivem no mesmo ambiente? Então, analise aí. Eles vivem no mesmo ambiente? Quais desses animais você acha que tem esqueleto? Esqueleto, vamos dizer, são ossos. Então, vocês acham que todos esses animais têm esqueleto? Quais os animais você conhece e que não tem esqueleto? Então, pense aí. Na sala de aula, a gente retorna essa conversa. Então, no capítulo 1, que nós vamos falar sobre os animais, vamos falar as características dos animais. Os animais, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Por isso, dizemos que são seres vivos, porque têm essas características vitais. Existe uma variedade muito grande de animais. Eles possuem diferentes tamanhos, diferentes coberturas do corpo, tipo de locomoção e tantas outras variações que possibilitam que sejam agrupados de acordo com suas características. Então, de acordo com a característica dos animais, eles são agrupados. E são esses agrupamentos que iremos trabalhar nesta unidade. Os animais, eles se classificam de acordo com a cobertura do corpo. Então, de acordo com a cobertura do corpo, nós podemos classificar esses animais em animais mamíferos, em aves, de acordo com o ambiente em que vivem, com a locomoção, seja a forma de se locomover, nós também vamos dar umas características a esses animais. Através também da respiração. Vocês sabiam que os animais respiram diferentes? Pois é, e isso nós vamos aprender durante essa unidade. Também de acordo com a alimentação. Então, de acordo com a forma que esses animais se alimentam, nós vamos dar característica a eles e classificá-los. Então, para início dessa abertura, dessa unidade, para iniciarmos, eu vou deixar um link lá na agenda de vocês e também vou disponibilizar, tanto na plataforma como na linha de transmissão, um link para vocês assistirem. Vai ser uma viagem fantástica que vocês vão fazer a um zoológico. E nesse zoológico vocês vão conhecer a diversidade de animais e depois vamos tentar classificá-los. Quem já foi aí num zoológico? Quem já foi, parabéns. Quem não foi, seria um espaço muito legal se tivesse aqui na nossa cidade para que possamos visitar. E agora nós vamos para a aula de geografia. Na geografia, nós vamos falar sobre paisagem. Vocês sabem o que é paisagem? Paisagem
é tudo que nos rodeia, tudo que nossos sentimentos, a visão, nossos sentidos, a visão pode alcançar. Então, vamos observar aí na página de vocês, né, do livro. Temos aí essas imagens. A primeira imagem é a cidade de Paris, na França. Essa foto foi tirada em 2017. Sempre é bom observar as legendas. Estamos trabalhando também sobre legendas. Na segunda imagem, nós temos a cidade de Salvador, o estado da Bahia. E essa foto foi tirada também em 2017. Então, aqui nós já apresentamos duas imagens de paisagem. A imagem é a paisagem do município de Novo Areião, no estado de Amazonas. Essa foto também foi tirada em 2017. Na quarta imagem, nós temos o município de Bom Jesus da Serra, no estado da Bahia. Então, curiosamente, observe essas imagens. Observem as paisagens que nela existem. Então, em alguma dessas paisagens mostradas nessas fotos, observe que a maior quantidade de elementos construídos pelo ser humano está presente aí, né? Tem algumas fotos desse tipo, as primeiras fotos, a maior parte dos elementos são construídos pelo homem. Enquanto que nessas dos últimos de baixo, esses elementos são mais escassos, né? Ou seja, existe mais a presença da natureza. E essas características remete ao fato de que em determinados lugares a presença humana é mais marcante, ao passo que em outros essa presença é menos explícita. Então, sinalizando aí o menor nível de interferência humana na natureza. E de acordo com essas imagens, nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bem aí no livro de vocês, observe que tem esse quadrinho onde vamos conversar. Vamos iniciar uma conversa aqui e na sala de aula nós daremos continuidade a essa conversa. Que diferença você observa entre essas paisagens? Observe bem direitinho aí. Com base nessas fotos, vocês vão listar elementos formados pela natureza e elementos criados pelo ser humano. Vocês vão listar, não precisa listar, escrever em lugar nenhum, vão listar, lembrando aí na memória. Esses elementos, eles existem no lugar onde você vive? A paisagem e seus elementos. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre paisagem. Paisagem é tudo que podemos ver e perceber no espaço que nos rodeia. Em algumas paisagens predominam elementos naturais, ou seja, aqueles que são da natureza, que não tem interferência do ser humano, e outras predominam elementos culturais, ou seja, aqueles em que o homem construiu. Os elementos da paisagem, nós podemos classificá-los em elementos naturais, que são formados pela natureza, exemplos de rios, montanhas, o mar, a vegetação original. A vegetação original é aquela que naturalmente nasceu, não é aquela que o homem cultivou. Então tem que ver essa diferença aí, entre outros. E os elementos culturais, que são aqueles criados pelas pessoas, a exemplo de casas, prédios, a vegetação cultivada, ou seja, aquela vegetação que o homem planejou para nascer naquele determinado local. Tipo, o homem cultivou uma roça de milho, então ali é uma vegetação cultivada, em que o homem fez todo o preparo da terra, o preparo da semente, para ser nascida aquela vegetação. É diferente da vegetação original. Estradas, ponte, fábrica, entre outros. Esses elementos são construídos por meio do trabalho das pessoas. Vamos observar as paisagens. Nessa primeira paisagem do município de Vitória, no estado do Espírito Santo, foto tirada em 2016,
Observe essa imagem com todos os detalhes e percebe uma montanha com grande vegetação, diversidade de vegetação. Aqui nós temos o rio. Nessa imagem a gente percebe também a ponte, outra vegetação, os prédios, mais morros, montanhas. Nós temos um parque, parece um parque industrial. Então, vocês vão dizer quais os elementos naturais formam essa paisagem e quais os elementos culturais. Vocês estão vendo essa atividade na página 2. Aqui nós temos mais vegetações. Nós temos também aqui, nessa mesma imagem, essas nuvens. O que mais a gente observa? E na questão 2 da página 13, nesse espaço, vocês vão observar. Primeiro, vocês façam uma observação bem detalhada de todo o ambiente ao seu redor. Desenhe e pinte essa paisagem do lugar que você vive. Agora vamos para a atividade seguinte. Na letra A, vocês vão dizer que elementos predominam na paisagem em que você desenhou. Então, após você desenhar, você só consegue responder essas questões A, B e C quando você fazer todo o seu desenho. Capriche nele. Então, os desenhos que você fez, eles predominam elementos naturais ou culturais? O que é predominar? É ter em maior parte. Na letra B, escreva um exemplo de elemento cultural que aparece nessa imagem. Então, você, na imagem que você escreveu aí, desenhou, você vai escrever. Na letra C, aparece algum elemento natural dessa paisagem? Se sim, qual? Você. E agora, vocês vão pegar o livro de história de vocês para que possamos fazer a atividade proposta. Em história, nós vamos falar sobre o espaço de todos nós. Nós temos um espaço? Temos. Então, vamos lá. Espaços. Observe esses espaços. Vocês já andaram na nossa cidade para observar alguns espaços que está contido nela? Vocês conhecem essa imagem? Essa imagem é da pracinha do ABC 123, que fica lá no Planalto. Essa outra imagem é um espaço da Praça Frei Beapino, no centro da cidade. Outro espaço é o espaço Play Kids, fica ali próximo ao Sesc Lê, um local de diversão para a criançada. Esse outro espaço é a Sorveteria Chiquinho, que fica localizada no centro da cidade, próximo à Igreja Matriz de Araripina. Nessa outra imagem, nós temos a piscina do Sesc Lê, que é mais um espaço. Acredito que todos conhecem. E esse último espaço é o espaço central, onde fica o centro da cidade de Araripina. Então, observem aqui que nós temos vários tipos de espaços. E esses espaços são o lugar em que nós convivemos. Nós podemos classificar esses espaços como espaços públicos e espaços privados. E agora, na abertura do livro de vocês, observem essa imagem aí e o que é que vocês vão fazer? Vocês vão destacar lá na página 138 e 139 do encarte e fazer a montagem desse espaço dessa cidade. Então, essas construções, esses lugares, existem na cidade em que você gostaria? Existem em sua cidade? E quais você gostaria que existisse? Então, vocês vão destacar e colocar aí. Onde é que vocês vão colocar? Observem que alguns espaços só tem um, a exemplo da prefeitura. Então, só existe uma prefeitura na cidade. Por isso que lá no encarte de vocês só vai ter uma prefeitura. Mas existem vários prédios, né, várias lojas, e isso vocês vão destacar e colocar. E na aula em sala, nós vamos dar continuidade e mais explicação sobre a diferenciação entre espaço público e espaço privado. Já fique aí pensando com vocês. O que
se trata de espaços públicos e privados. Então, esses lugares em que nós vivemos são chamados de espaços. Os adesivos que vocês vão destacar, que é do Encarta, para montar essa cidade aí, tenham cuidado, recortem direitinho e colhem nos locais adequados. Na próxima aula, leve para a sala de aula para que nós possamos continuar a aula. E nossa aula fica por aqui e até a próxima.